Olá pessoal, aqui é o Bruno e este é o podcast do Carbono ao Silício. No episódio de hoje eu vou falar sobre a nossa memória. Vamos entender como ela funciona. Bom episódio! Sabe aquela comida que você adorava na infância, que tinha aquele cheirinho bem gostoso? Quando você sente aquele cheiro no momento presente, usando o seu olfato, seu cérebro ativa memórias episódicas. Isso te leva de volta ao passado. Sua atenção fica focada no cheiro e aquela memória volta, trazendo uma sensação boa. Agora vamos entender como a memória funciona. Antes, precisamos recapitular alguns conceitos. No episódio 4, sobre sensação e percepção, e no 5, sobre atenção, eu falei como esses processos influenciam nossa visão do mundo. Para vocês me acompanharem no entendimento da memória, eu vou resumir alguns pontos destes episódios anteriores. A sensação é uma experiência imediata do estímulo ambiental e sua detecção e codificação pelas células especializadas dos nossos órgãos dos sentidos, enquanto a percepção é a integração dessa informação de modo organizado que nos faz ter consciência dos objetos e do ambiente ao nosso redor. E a atenção é a capacidade do cérebro de selecionar, focar e processar informações específicas, enquanto ignora o restante das informações ao nosso redor. É importante deixar claro que a atenção está diretamente ligada às nossas experiências sensoriais, ou seja, a sensação e a percepção. E todos estes processos afetam diretamente a memória. Por quê? Porque são esses processos que irão afetar a nossa interpretação do mundo, como percebemos, como filtramos as informações que nos chegam, e é isso que será armazenado na memória. Agora é importante explicar o que é essa tal de memória. A memória pode ser definida por aquisição, formação, conservação e evocação de informações. Explicando cada coisa. A aquisição é a aprendizagem, é como entendemos e interpretamos o mundo. E só se forma a memória daquilo que foi aprendido de alguma forma. O que foi aprendido ficará guardado, armazenado, conservado no nosso cérebro, nas nossas redes neurais, em forma de memórias. E a evocação é o que lembramos. É quando tentamos buscar aquela informação, a memória específica que queremos. Agora que sabemos a definição de memória, vamos entender os seus tipos e como ela funciona. Só para avisar, talvez vai ficar complicado, mas eu dou um jeito de descomplicar depois. Temos alguns processos básicos para formar memórias. Vamos aos dois mais simples. Temos as memórias associativas e as não associativas. As associativas são aqueles em que juntamos, combinamos, associamos duas coisas que não têm relação direta, ou às vezes até têm, e quando uma dessas coisas aparece, lembramos da outra. Por exemplo, o cheiro de alguém que conhecemos. Se estamos num lugar, sentimos aquele cheiro, logo pensamos na pessoa, podemos até mesmo procurá-la naquele lugar. Outro exemplo é associar o nome, uma palavra, ao rosto de alguém. Ou o nome do Carbono ao Silício a esse podcast. Beleza, deu para pegar a ideia. Agora as memórias não associativas são as memórias complexas, do jeito que a gente geralmente imagina a memória. São memórias com lugares, pessoas, sons, emoções, etc. E agora vamos tentar entendê-las. Agora é a hora de entender as 3 fases da memória. A primeira fase é a codificação, a segunda é o armazenamento e a terceira é a recuperação. A codificação é o processo inicial, quando transformamos a informação sensorial em uma representação mental, lá com a sensação e a percepção. E esse processo é mediado pela atenção. O armazenamento é conservar a informação codificada na memória. E a recuperação é extrair ou usar a informação que está armazenada no nosso cérebro. Essa forma é bem simples e intuitiva, Então, vamos a um exemplo. Qual a capital do estado de Goiás?
Essa informação, se você souber, foi codificada, enviada para algum tipo de armazenamento no seu cérebro, e agora que eu perguntei, ela foi recuperada. E isso depende da atenção. Por exemplo, se você não me ouviu, não prestou atenção à minha pergunta, nem deve saber do que eu estou falando. E você não sabe a capital de Goiás, é Goiânia, tá, gente? Resumindo, o que falei até agora para vocês, né, para memorizar. A atenção é a aquisição, formação, conservação e evocação de informações que estão armazenadas no nosso cérebro. Ela tem 3 fases: codificação, armazenamento e recuperação. A memória é afetada pelos processos de percepção e atenção. Se algo atrapalha a nossa percepção ou a atenção, não iremos codificar a informação e, por consequência, não teremos o que evocar ou recuperar depois. Ao longo dos anos, os cientistas que estudaram a memória estabeleceram alguns modelos, e vou citar alguns aqui. O primeiro deles é o modelo modal, de módulos. Bem tranquilo de entender, ele é composto por o input sensorial, que é a informação que chega, a memória sensorial, que é a interface, a mediadora entre a percepção do mundo e a memória propriamente dita, a atenção, que vai modular, vai regular o processo. Se não prestarmos atenção, não formamos memória, ou formamos memória com ruído, né? Fica uma memória confusa. A memória de curto prazo, que dura poucos segundos ou minutos, ela tem uma certa limitação e dependerá de como você processa a informação. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo e vai ficar mais claro isso. Essa memória retém, guarda uma pequena quantidade de informação, né? A memória de curto prazo. E também temos a memória de longo prazo, que é a capacidade de reter a informação por tempo indeterminado. Podem ser horas, dias, anos, e é a nossa história de vida, né? Somos o que lembramos. Vamos a um exemplo bem simples para pegar a lógica. Eu falo um número para vocês. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. O som da minha voz é um input sensorial. Vocês entendendo a minha voz e a interpretando é a memória sensorial. A tentativa de entender esses números e ignorar o resto do mundo é a atenção modulando o processo. Você tentando decorar os números é a memória de curto prazo. E se você lembrar deles amanhã, pode ser a memória de longo prazo. E você achou difícil decorar os números? Imagino que sim. Eu comentei que a memória de curto prazo depende de como processamos a informação. Para decorar esse número, podemos agrupá-los. Da primeira forma que falei, seriam 13 números, ou bits de informação para processar e guardar. Se eles forem agrupados, seriam apenas 4. Inicialmente eu disse 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Agora agrupados, eles ficam 100, 1000, 10 e 1000. Qual que é mais fácil lembrar, né? Com certeza, a segunda forma. Claro que dessa última forma, menos coisa para se processar nós vamos jogar na nossa memória de curto prazo. Por isso é importante entender o que precisamos aprender e memorizar. Muitas pessoas se queixam de problemas de memória. Na maioria das vezes, na verdade, o problema está na atenção ou na forma como a pessoa tenta codificar a informação. Como a ciência não para, está sempre evoluindo, os cientistas entenderam que esse modelo modal precisava ser aperfeiçoado, que ele não explicava certas nuances da memória. Então, agora vamos ao próximo modelo. Como uma evolução dos modelos de memória, houve uma complicação, no bom sentido, feita por Alan Baddeley. Ele desenvolveu o conceito e o modelo de memória de trabalho, que pode vir em livros e artigos como Working Memory. É por causa desse modelo criado por Alan Baddeley que diz que talvez as coisas se compliquem, mais por minha dificuldade de simplificar do que o modelo em si. A função da memória de trabalho é ser um sistema de manutenção e manipulação temporário de informações, com duração de segundos e minutos, coordenar a atenção e as respostas a essas informações que nos chegam, transferir a informação para e da memória de curto prazo e integrar as informações na memória de longo prazo. Parece complicado, mas vamos lá.
Primeiro, vou falar os nomes dos elementos do modelo para vocês se acostumarem a esses nomes. Depois eu explico cada um. O modelo propõe que temos um executivo central, o laço fonológico, um rascunho ou esboço visoespacial e um buffer episódico. Agora vamos entender cada um deles. O executivo central é o componente central do modelo e coordena e controla as outras duas partes. Ele aloca, distribui recursos de processamento para tarefas específicas e supervisiona o funcionamento do sistema de memória de trabalho como um todo, de forma geral. O laço fonológico processa informações verbais. Ele mantém temporariamente informações acústicas ou verbais, como palavras, números, por um curto período de tempo. E possui dois subsistemas. Um subsistema responsável pela repetição subvocal, que é repetir silenciosamente a informação, e outro subsistema de armazenamento. Nós temos também o esboço visoespacial, que processa informações visuais e espaciais, é responsável por manter e manipular representações mentais de objetos ou arranjos espaciais. Ele que integra informações visoespaciais e do laço fonológico, as informações verbais. Aí a gente ainda tem o buffer episódico, que integra informações de diferentes fontes em uma única representação episódica, de uma única representação do evento, incluindo as informações visuais, espaciais e verbais. Ele serve como espaço de armazenamento temporário que combina informações de diferentes domínios e da memória de longo prazo. Isso facilita a formação de memórias episódicas coerentes. Então, a integração acontece ali. Então, vamos lá. Vamos continuar. Os componentes interagem da seguinte forma. O executivo central coordena as atividades do laço fonológico e do esboço visoespacial, garantindo que as informações sejam adequadamente manipuladas e integradas. O buffer episódico atua como uma interface, uma ligação entre a memória de trabalho e a memória de longo prazo, permitindo a integração de novas informações com conhecimento pré-existente. Então, eu estou falando de coisas para vocês aqui, palavras que vocês conhecem, mas que vocês nunca usaram, talvez dessa forma. Ativa a memória de trabalho. A memória de trabalho lá no buffer vai puxar a memória de longo prazo. O que essa palavra significa? O que é isso aqui? E tudo mais, e integra tudo. É a interface, é o aplicativo, vamos assim dizer. Ficou complicado, né? Eu achei complicado as primeiras vezes que eu estudei isso. Então, uma analogia para fixar na memória. Você cozinha? Já viu alguém cozinhar? Ou melhor, assistiu a algum daqueles programas de culinária como MasterChef, o Hell's Kitchen, sei lá? Então vamos usar isso de exemplo. O executivo central é o chefe da cozinha. O laço fonológico é a lista de ingredientes. O esboço visoespacial é a bancada da cozinha, a mesa ali com tudo em cima dela. O buffer episódico é a receita. O chefe é quem comanda a operação, coordenando todas as atividades na cozinha. Ele decide a ordem das etapas da receita, supervisiona o trabalho e se certifica de que tudo esteja sendo feito corretamente. Esta é a função do executivo central. O chefe precisa de uma lista de ingredientes para preparar o prato. Ele repete essa lista para si mesmo várias vezes para garantir que não se esqueça de nada enquanto vai ao mercado, separa os ingredientes para cozinhar. Essa é a função do laço fonológico. A bancada de preparo é onde ele corta, pica e mistura os ingredientes. É como se ele visualizasse mentalmente a forma e a textura de cada ingrediente enquanto os manipula, pensando no prato final. Essa é a função do esboço visoespacial. A receita é onde o chefe organiza todas as etapas do preparo do prato. Aqui ele visualiza como o prato final será, integrando todas as informações sobre os ingredientes e as etapas do preparo. Essa é a função do buffer episódico. Então, quando você está na cozinha preparando um prato especial, todas essas áreas trabalham juntas. O chefe coordena a lista de ingredientes, a bancada de preparo e a receita para garantir que o prato seja executado corretamente, lembrando-se de todos os passos e ingredientes necessários, inclusive a ordem, Espero
espero que tenha ficado mais ou menos claro para vocês. Esse é o modelo atual. Se tiver interesse, né, tem que ler um material sobre isso para poder se aprofundar mais. E deixando claro, né, que isso é uma simplificação didática para o episódio. O modelo de Baddeley, né, de memória de trabalho, é excelente porque oferece uma compreensão detalhada de como a memória de trabalho funciona, destacando a importância de seus componentes e suas interações nas tarefas cognitivas diárias. Eu ainda não falei daquilo que realmente entendemos como memória, né, que é a memória de longo prazo. Então, vamos lá. A informação precisa ser processada para ser guardada. Ela vai ser guardada na memória de longo prazo. A memória de longo prazo é basicamente de dois tipos: a declarativa e a não declarativa. A memória de longo prazo declarativa é chamada também de explícita, porque é a nossa capacidade de lembrar de fatos e informações que podem ser expressos de maneira consciente. É o saber que. E temos duas formas de memória declarativa, a episódica e a semântica. A memória episódica são as lembranças de eventos específicos, os episódios da vida, as experiências pessoais. Envolve a recordação de eventos passados em contextos temporais e espaciais. Por exemplo, lembrar da sua última festa de aniversário ou do que fez no final de semana. Outro tipo de memória é a semântica, que é relacionada ao conhecimento de fatos e conceitos gerais do mundo. São informações gerais que não dependem de experiências pessoais diretas. Por exemplo, saber que Paris é a capital da França ou que a água ferve a 100 graus Celsius. Outro tipo de memória de longo prazo, né, o segundo tipo aqui, é a não declarativa, que é marcada por processos de aprendizado que podem ocorrer sem consciência ou verbalização. Em outras palavras, não sabemos explicar. É o saber como, né? Saber como fazer. As suas formas principais são os hábitos, especialmente aqueles relacionados a comportamentos motores, automáticos e repetitivos. Esses comportamentos são adquiridos e executados de maneira automática, por isso que a gente chama de hábito, né? Muitas vezes sem ter uma reflexão consciente. As regras, que são aprendidas e aplicadas automaticamente, sem uma necessidade de explicação consciente. Por exemplo, seguir as regras de um jogo ou as normas sociais, muitas vezes acontece de forma automática. A gente não pensa, né? Por que eu faço isso? A gente só faz, né? O desempenho em tarefas motoras ou cognitivas, especialmente quando aprimorado ao longo da prática e experiência. Isso inclui habilidades motoras finas, como tocar um instrumento, ou tarefas cognitivas, como resolver quebra-cabeças. É a memória procedural, muitas vezes chamada. E também temos o condicionamento, que pode ser o clássico e o operante, nos quais respostas automáticas são associadas a estímulos. O condicionamento ocorre sem a necessidade de consciência ou intenção explícita. É quando, por exemplo, você associa o cheiro de café à sensação de energia e foco, ou receber likes nas suas fotos e se sentir bem. Mas o condicionamento vai ficar para outro episódio porque ele dá muito trabalho. É uma forma de aprendizagem que precisa ser melhor detalhada. Voltando à memória semântica, preciso falar com vocês sobre as redes semânticas. Elas são representações mentais de conceitos relacionados entre si e suas associações. É chamado de rede porque possui vários nós, que são chamados de conceitos. Então, as redes semânticas são como assistentes mentais que nos ajudam a organizar, lembrar e entender o mundo ao nosso redor. Numa simplificação grosseira, é como um desses mapas mentais que usamos para estudar. Aqui eu não vou explicar, né, de maneira técnica, já vou dar um exemplo prático. As redes semânticas são como teias mentais que conectam palavras e ideias em nossa cabeça. Por exemplo, se você pensa em cachorro, sua mente automaticamente vai associar isso a outras coisas relacionadas, como animal de estimação, latido e patas. Essas conexões formam uma espécie de mapa mental que ajuda você a lembrar e entender as coisas. Imagine que sua mente é um grande arquivo de informações e as redes semânticas ajudam a organizar esse arquivo. Quando você aprende algo novo, sua mente automaticamente tenta conectar essa informação a coisas que você já sabe. Isso facilita lembrar e entender novos conceitos, porque se encaixam no que você já tem na sua mente.
Por isso que algumas vezes esquecemos o nome de um objeto, mas sabemos explicar um monte de coisas relacionadas a ele. A forma, a função, a cor, até como se faz esse objeto, onde compra, mas o nome não vem. A rede semântica foi ativada, mas o nó que contém o nome ainda não. Ele está lá, desligado ainda. O podcast é focado em psicologia e neurociências, então vamos a um pouco de bases neurais da memória. Aqui não vou detalhar tudo sobre cada estrutura, vou simplificar, vou citar a estrutura, sua função e, quando for cabível, vou dar um exemplo. A gente tem o hipocampo, que recebe informações do córtex cerebral e as transforma em memórias episódicas, eventos específicos, e memórias semânticas, fatos e conhecimentos, como sua viagem à praia e a capital do Piauí. A gente tem também o córtex pré-frontal, que é responsável pelo planejamento, tomada de decisão, organização e controle da atenção. Ainda tem um papel importante na memória de trabalho, é ele que você usa para guardar as informações desse podcast, por exemplo. Temos o córtex temporal, que processa informações sensoriais, como a audição e a visão. O córtex parietal, que é responsável pelo processamento de informações espaciais, como localização, movimento e orientação no espaço. O cerebelo, que é muito importante pelo controle motor e pela coordenação dos movimentos, é envolvido na memória de procedimento, de desempenho, que nos permite lembrar e executar habilidades motoras complexas, como andar de bicicleta ou tocar um instrumento musical. Temos também a amígdala, lá no cérebro, que é responsável pelo processamento de emoções, como medo, raiva e ansiedade. Ela também está envolvida na memória emocional e permite que a gente lembre e reviva experiências emocionais fortes. É ela que fica ali ativada na ansiedade, por exemplo, que bate aquele coração acelerado e tudo mais. Temos os gânglios basais, que são responsáveis pelo controle do movimento e pela aprendizagem de hábitos. São responsáveis, estão envolvidos na memória de procedimento também, procedural, especialmente na automatização de ações repetitivas. E uma observação. Tudo isso parece complicado, mas o modelo de memória de trabalho do Alan Baddeley foi que mostrou que existe uma forte relação entre o modelo mental e o neural. Várias dessas estruturas que eu citei são responsáveis por aspectos daquele modelo de memória de trabalho. E aqui é importante vocês entenderem que a memória não é armazenada em uma única região do cérebro, mas sim um conjunto de áreas que são interconectadas e trabalham juntas como uma orquestra. Chegamos no momento de falar dos problemas de memória, começando pelas amnésias. Amnésia significa perda parcial ou total da memória. Pode ser causada por traumas, desmaios, lesões, cirurgias, abuso de substâncias, coma, distúrbios mentais e etc. Pode ser temporária, parcial ou total, ou permanente. Aqui vou citar apenas os dois tipos principais, a retrógrada e a anterógrada. A amnésia retrógrada, que é a perda da memória de eventos ou informações antes do incidente. Por exemplo, alguém com amnésia retrógrada pode ter dificuldades em lembrar eventos que ocorreram antes de um acidente ou um trauma. A pessoa vai perder o passado dela. Exemplo, quando alguém sofre um acidente de carro e não se lembra de ter batido. Tem alguns flashes ali de antes, a batida em si ela não lembra, e lembra de depois, está no hospital, ser socorrido e tudo mais. Quer entender melhor essa amnésia, é só assistir o filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. A outra amnésia é a amnésia anterógrada, que é a incapacidade de formar novas memórias ou de lembrar de eventos que ocorreram após o incidente. Mesmo que a pessoa com amnésia anterógrada ainda possa lembrar de eventos do passado, ela terá dificuldade em reter ou acrescentar informações recentes a esse conjunto de memórias que ela possui. A pessoa aqui perde o futuro. Um ótimo exemplo é o filme chamado Amnésia, do Christopher Nolan. É o caso de alguém que sofreu algum tipo de trauma e a sua vida parou naquele momento. Aí a pessoa parece que está parada no tempo. No filme ele usa algumas estratégias lá, para poder superar esse problema. Então assistam para entender melhor.
Uma outra forma de memória relacionada a traumas que podemos desenvolver é uma condição psicológica chamada de transtorno de estresse pós-traumático, ou TEPT. Nessa condição, a pessoa desenvolve um nível de ansiedade muito alto a eventos que se associem ou relembrem de alguma forma o trauma. A pessoa pode ter flashbacks da situação, pensamentos intrusivos que surgem do nada sobre o trauma e fortes sensações corporais e emoções enquanto relembra. Durante esse relembrar ou reviver o trauma, a memória de trabalho fica prejudicada, pois ela estará ocupada revivendo esse trauma. Então a pessoa pode não se lembrar do que estava fazendo ou do porquê está onde está. Ela meio que entrou no automático, continuou fazendo o que estava fazendo e, onde que eu estou fazendo aqui, né? Então ela vai ficar no automático ali mesmo, né? Pode aumentar a vigilância e a reatividade, o que pode ocasionar problema de formação de memória no presente. E lembra das redes semânticas? Pois é, vai bagunçar tudo ali, né? Com as redes semânticas bagunçadas, isso significa que as memórias relacionadas ao trauma podem ser guardadas de uma maneira especial no cérebro, tornando essas memórias mais fortes e difíceis de esquecer. Isso pode levar a lembranças intrusivas, como os flashbacks que surgem sem aviso. A pessoa está lá de boa e de repente vem com tudo aquela memória. Além disso, as experiências traumáticas podem afetar não apenas a lembrança do evento, mas também a maneira como a pessoa se vê e vê o mundo. Essas mudanças nas redes semânticas podem influenciar o modo como a pessoa lida com o seu cotidiano, né, com sua vida diária. E muitas vezes o objetivo da psicoterapia é a pessoa aprender a lidar com essas memórias sem sentir aquele impacto emocional forte que vem junto. E no episódio específico para falar do transtorno de estresse pós-traumático, eu vou explicar isso melhor. Beleza, falei de um monte de problema, falei de modelos e como podemos melhorar nossa memória? Não tem muito segredo, tem muito esforço na mudança de hábitos. A primeira coisa que você pode fazer é a prática espaçada, que é distribuir o estudo ou a prática do que quer aprender ao longo do tempo, em vez de tentar absorver toda a informação de uma só vez, igual o povo que estuda de véspera, né? Então, se você vai estudando de pouquinho em pouquinho, vai fortalecendo mais essa formação de memória. Isso pode fortalecer as conexões neurais e melhorar a retenção da informação a longo prazo. Sono adequado. O sono desempenha um papel fundamental na consolidação da memória. Uma noite mal dormida é memória ruim. E é para a saúde geral, né? Não só para a memória, né? O cuidado com o sono. Alimentação saudável. Não adianta fugir disso também, né? Precisamos de comida boa para ter uma vida boa. Atividade física regular, porque ela está ligada a benefícios cognitivos, incluindo a melhoria da memória, né? Fora o resto que ajuda também. O exercício aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro e promove o crescimento de novas células cerebrais. Se eu não estou muito enganado, alguns estudos mostram que até o hipocampo se fortalece com a atividade física. Manter uma mentalidade ativa, que é engajar-se em atividades mentais que nos desafiam, como fazer quebra-cabeça, palavra cruzada, aprender um novo idioma, aprender coisas novas, ler, né, literatura mesmo. Isso estimula o cérebro e a capacidade de recordar as coisas também. Melhora as redes semânticas, né, porque você está aprendendo coisas novas para associar. Existem as técnicas de visualização, que é associar informações a imagens visuais ou criar histórias visuais para ajudar a reter essa informação que você quer guardar, né? Aí tem os mapas mentais, por exemplo, né, que você visualiza ali tudo. Tem outras técnicas também que agora não cabe falar. Tem as técnicas de associação, que é associar novas informações a conhecimentos prévios, que também vai facilitar a retenção, né? Onde você vai criar conexões significativas entre o que você está aprendendo agora e o passado, certo? Redução do estresse. No episódio sobre atenção, eu comentei que o estresse prejudica esse processo cognitivo. E como a memória depende da atenção, altos níveis de estresse podem prejudicá-la. Então, praticar gerenciamento do estresse, meditação, respiração profunda, né, resolver problemas, né, para estressar menos, podem ser positivos tanto para melhorar a atenção quanto a memória. Socialização. A interação social estimula o cérebro e pode contribuir para a saúde cognitiva geral, né, e isso vai incluir a memória. Estratégias de organização. Usar técnicas de organização, como fazer listas, criar esquemas visuais, mapas mentais, pode facilitar a compreensão e a recordação de informações. Usar, né, às vezes,
despertador de celular, né? Criar agenda eletrônica e tudo mais também ajuda. E uma coisa muito importante é que o uso de celular está afetando nossa atenção e memória. Então, se nossa atenção está prejudicada, vai atrapalhar a codificação da informação. A informação mal codificada vai ser armazenada com ruído e de forma imprecisa. E ao relembrarmos o que será evocado, vai vir uma informação imprecisa e ruim, confusa. E isso resultará em um, abre aspas, problema de memória, que na verdade é um problema de atenção. Então, a coisa mais difícil para melhorar a memória, assim como melhorar a atenção, é diminuir o uso de celular. Para finalizar, vamos treinar nossa memória revisando o episódio. Inicialmente, eu recapitulei os conceitos de sensação, percepção e atenção, e como isso influencia a informação que será memorizada. A definição de memória foi um processo de aquisição, formação, conservação e evocação de informações. Depois falei dos dois tipos básicos de memória, a associativa e a não associativa. Também abordei as fases da memória, que são a codificação, armazenamento e recuperação. Daí eu falei do modelo de memória de trabalho de Alan Baddeley, que tem o executivo central, o laço fonológico para as informações verbais, o esboço visoespacial para a informação visual e espacial e o buffer episódico que integra tudo. Fiz uma analogia, né, desse modelo com o ato de cozinhar. E comentei a memória de longo prazo, que é o que geralmente entendemos por memória. Os tipos de memória de longo prazo podem se resumir à memória declarativa e não declarativa. Ainda teve as redes semânticas, que são, abre aspas, mapas mentais dentro do nosso cérebro, da nossa mente, e apenas comentei algumas bases neurais da memória para não ficar muito sobrecarregado. E os problemas de memória se resumiram às amnésias nesse episódio, a anterógrada e a retrógrada. E finalizei com algumas estratégias para melhorar a memória. Espero que esse episódio, que foi denso em informações, né, tenha te ajudado de alguma forma a entender melhor esse processo. Espero que tenha gostado do episódio. Se está gostando do podcast, fale para suas amigas, seus amigos, sua família, dê uma nota boa para ele na plataforma que acompanha. Se não gostou, se tem sugestões construtivas, visite o site e me fale por lá o que pode ser feito para melhorar. O site é docarbonoaosilicio.wordpress.com. Um abraço e até o próximo episódio. Além do conhecimento que tenho acumulado ao longo da minha experiência profissional, para o roteiro desse episódio eu usei diversas referências. Aqui eu vou citar as principais. Elas também servem de dicas para vocês se aprofundarem no assunto. A primeira referência é o livro Ciência Psicológica, de Michael Gazzaniga e Todd Hitterton. Outro livro é Princípios de Neurociências, de Eric Kandel. O livro Memória, de Ivan Izquierdo, é uma excelente referência. Se quer entender especificamente esse tema, o livro é perfeito para você. Eu tenho e recomendo. Outra sugestão é ler capítulos sobre memória em livros de psicologia cognitiva. Aqui eu vou dar duas sugestões. O livro Psicologia Cognitiva, de Robert Steinberg, e Psicologia Cognitiva, da Margaret Matlin. São dois livros que eu já li e gosto bastante. Ainda tem um livro que chama Andar de Bêbado, Como o Acaso Determina a Nossa Vida, de Leonard, não sei pronunciar o sobrenome dele aqui, Mlodinow. Não é somente sobre memória, mas ele tem vários pontos sobre isso, né? Sobre como nossos processos cognitivos funcionam e tudo mais. Tem um livro que se chama Eu Me Esqueci que Inventei Isso. É um livro do Oliver Sacks, que é sobre memória, envelhecimento e natureza da consciência. Nesse livro ele vai explorar a fragilidade da memória e a importância de valorizar as lembranças, mesmo que sejam imperfeitas ou fragmentadas. Se quer sugestões de filmes, tem as que eu já dei no episódio, né? O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. É um filme lá que um casal vai tentar mudar a memória ali para poder resolver alguns problemas. Aí vai ter as consequências disso. Tem o filme Amnésia, né? Que é do Christopher Nolan, que eu também citei. É um homem que sofreu um problema lá e perdeu a memória recente. Aí ele tenta investigar o que aconteceu na vida dele e ele tem que usar estratégias para poder lidar com isso, né? Tipo, escrever no corpo deles. Daí não tem problema falar que não é spoiler. Então é um filme bem legal, os dois filmes são muito bons
E um filme que provavelmente vocês conhecem é o Procurando Nemo, né? Que tem a Dory ali, que dá pra trabalhar, né? Pra entender a memória dela. Ela tem amnésia anterógrada de curto prazo, então ela esquece coisas recentes. Então é isso, espero que tenham gostado. Até mais! A música e os efeitos sonoros desse podcast foram retirados da biblioteca do YouTube. A música é Sun Awakening, produzida por Future Mono.